Fala, mulherada do canal, a gente vai iniciar hoje uma saga de vídeos de reação. Eu vou estar reagindo aos vídeos mais populares recomendando treino de glúteos para vocês. A gente pode abrir depois uma saga para outros músculos, mas eu literalmente entrei no YouTube e coloquei treino de glúteo e a gente selecionou os mais vistos e vai estar reagindo aqui para vocês, trazendo a minha opinião sobre as recomendações desses influenciadores ou profissionais. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar pelo vídeo do Pacho, tá? O título do vídeo é Os melhores e piores exercícios para glúteo, na opinião dele. Fala, galera do canal da Max Titânio. Hoje voltamos com aquela série de vídeos que vocês gostaram muito. E aí, gente? Vou passar um pouco aqui. Vamos... Vou passar um pouco para ir para a parte mais importante. Nessa missão, né, de mostrar os melhores aos piores exercícios de glúteo. Vamos lá. A gente já fez um treino de costas de selecionar os seus exercícios. Bora lá? Bora. E o nosso top 7 exercícios para glúteo. Olha só, vão ser 7 exercícios que o Pacho vai passar aqui, tá? Ficou glúteo no cabo. O que é bom? Como que você faz? Pelo que eu entendi, o glúteo no cabo ele considerou o pior dos 7 que ele vai mostrar, tá? Qual é a tua base, Mandinha, para fazer aqui? Aqui eu mais gosto de fazer aquele cruzado, que eu venho aqui, eu Legal. cruzo, Uhum. e aí eu sempre apoio, né, aqui tipo nessa mão pra dar estabilidade. Aí faz esse que é um pouco cruzado. Show de bola. O que é interessante aqui, galera? A gente tentar manter bem estabilizada a curvatura lombar. Então o que ela vai fazer? Manter a curvatura, abdômen bem ativo, puxando o umbigo lá nas costas, para estabilizar bem. E a gente tem como ponto móvel, né, a articulação do quadril. Aí o comum aqui é a pessoa balançar, né? Tá. Esse exercício ele é muito interessante, é uma extensão de quadril em que o movimento não está acontecendo só para trás. Porque ela, para não deixar a perna para trás, ela tem que fazer uma força na diagonal também, acaba gerando um torque adutor. Então ela faz uma força de abdução, uma força para afastar as pernas além de fazer o movimento de estender o quadril. E quando a gente estende o quadril abduzindo o quadril ao mesmo tempo, pode ser um estímulo interessante para glúteo, porque a gente está contemplando duas das principais funções dele. Estou falando de glúteo máximo. Então é um excelente exercício, não entendi por que ele veio aqui no 7º, mas a gente vai ter que ver os próximos, né? Acabar jogando o movimento. E aqui é um exercício de não se preocupar tanto com carga, é um exercício de detalhe. Então caprichar nesse pico de contração, ó, esmaga lá em cima, segura essa volta. Se a gente coloca muita carga e começa a balançar, você acaba perdendo um pouco a conexão com o exercício. Mas aqui na execução dela, o que eu mudaria para trazer um pouco mais desse torque de abdução, né, fazer essa força de afastar as pernas lateralmente, eu ficaria um pouco mais afastado lateralmente da polia. Ela tá cruzando a perna, só que tá quase como se fosse uma extensão normal, sabe? Eu ficaria um pouquinho mais afastado para gerar um pouco mais desse torque abdutor. Mas também, às vezes ela se sente confortável fazendo desse jeito. Não tá ruim, não tá errado, mas para contemplar o que essa variação de extensão no cabo visa entregar, eu faria esse ajuste. E é por isso que o glúteo no cabo é o nosso top 7 exercícios para glúteo. Nosso top 6 exercício para glúteo, cadeira abdutora. Então eu gosto dessa angulação, tentando manter a curvatura lombar. Essa pequena inclinação eu acho bacana, porque quando a pessoa está encostada, a tendência começa a rodar o quadril. Sim. Então aqui você consegue manter uma boa conexão. É simplesmente uma pequena inclinação para manter essa curvatura lombar. Vai abrir o máximo possível, segurar. Cadeira abdutora, de maneira geral, sentado, quadril 90 graus ou a 100, 115 graus mais ou menos, o trabalho vai ser praticamente, quase que exclusivamente de glúteo máximo, porque anatomicamente falando, quando a gente senta, é o glúteo máximo que ganha essa possibilidade de auxiliar na abdução. O glúteo médio, por exemplo, que é um músculo que trabalha na abdução de quadril, mas quando a gente está em pé principalmente, quando a gente está sentado, ele acaba tendo mais um componente de adução, até de rotação interna, do que de abdução. Então, sobre a posição ali que fica com o tronco para mudar a posição de quadril, eu acho que é mais uma questão de preferência pessoal. Deu para ver que o Pacho falou, eu prefiro, mas não que haja algum tipo de evidência para justificar essa escolha, a não ser preferência pessoal mesmo. Só que daí lembrando, preferência pessoal não deve ser do treinador, tá? Tem que ser da pessoa que está Com 2 e controlar essa volta. Geralmente é essa a posição que eu uso. Não costumo trabalhar com as grandes variações com o tronco mais para frente, ou o tronco totalmente deitado. Geralmente é essa posição que eu exploro, a gente mantém, ainda vai buscando progressão de carga, pico de contração, bons detalhes na conexão com o movimento.
Isso a gente busca em qualquer exercício, né? A grande questão que é importante lembrar aqui é que se eu inclinar mais o tronco à frente, aumentando a flexão de quadril, eu vou tornar esse exercício ainda mais interessante para glúteo máximo, quem sabe até para glúteo mínimo, né? Musculatura mais profunda do quadril. E quanto mais eu fujo da extensão, então quanto mais eu fujo da flexão, quanto mais eu estendo o meu quadril para fazer a abdução, mais eu acabo dando alinhamento para os feixes do glúteo médio contribuírem para o movimento. Tá? Então são propostas diferentes. Não é porque você está na cadeira abdutora que qualquer coisa que você faça ali vai ser um grande trabalho de glúteo médio ou glúteo máximo. Porque a atuação deles na abdução muda em razão do grau de flexão de quadril. Tá? Então não é a mesma coisa. E aí, se o Pacho não utiliza outras variações, eu acredito que ele pode usar abduções no cabo, abduções com caneleira, mas é com certeza deixar de aproveitar uma excelente oportunidade de trabalhar, por exemplo, a abdução no ângulo de 45, até numa abdução com o quadril totalmente estendido aqui na abdutora, para trabalhar de uma vez só os dois lados do glúteo médio, senão você vai ter que fazer no cabo na caneleira, que é primeiro uma série de um lado, depois uma série do outro. Mas enfim, né? É por isso que a cadeira abdutora é o nosso top 6 exercício de glúteo. Se eu fosse selecionar a gente já fez um vídeo de top 6 de tier, vocês vão ver aí depois, ou você já deve ter visto. Eu vou dizer que a cadeira abdutora é um exercício que deve ganhar bons patamares na seleção quando a gente pensa em glúteo, tá? Com o quadril flexionado, não com o quadril para cima, né? Sentado certinho, com as costas encostadas ali na cadeira. Porque é um exercício de muita estabilidade, é um exercício isolado, é seguro para chegar até a falha. Então, assim, tem vários componentes muito interessantes desse exercício. Eu acho que o maior problema da cadeira abdutora é não ter tanta possibilidade de progressão, ainda mais com uma menina como ela, que é muito forte e deve zerar essa máquina, assim, muito rápido, né? Então... Nosso top 5 exercício Mas aqui tá como top 6. Para glúteo ficou o stiff. Um exercício que vai recrutar bastante glúteo e também bastante posterior de coxa. E eu gosto muito, na série das meninas, principalmente biquíni e wellness, por trazer aquele detalhe da gota, né? A posição distal do glúteo. Então é um exercício que eu gosto bastante, sempre está presente no treino, não só das meninas, vocês vão ver os monstrão fazendo bastante também. E também na barra, né? Cara, falar que stiff é exercício para gota é complicado. Até hoje na literatura, a gente não tem estudos que apontem para isso, tá? A gente viu, por exemplo, no estudo que foi bem divulgado, né, de Plotkins, que participou o Brett Contreras, participou o Meno, que é a galera que movimenta aqui as redes sociais na área de treinamento, de ciência do treinamento. Esse estudo basicamente pegou grupos que fizeram, né, de pessoas que fizeram só agachamento ou só elevação pélvica. Para vocês terem uma ideia, onde eles chamam, né, a região da gota do glúteo, que é essa parte mais inferior do glúteo máximo, teve mais hipertrofia em quem fez elevação pélvica do que quem fez agachamento. E eles falam porque o stiff, né, ou padrão de agachamento, leg press, alonga mais e é por isso que vai gerar essa hipertrofia nessa região mais inferior do glúteo. Só que quando a gente comparou elevação pélvica que não alonga o glúteo igual ao agachamento, a elevação pélvica hipertrofiou mais, gerou mais hipertrofia nessa região inferior do que agachamento, por exemplo. Então, onde que está o sustento na literatura dessa afirmação? Acho meio complicado. Agora, sobre o stiff ser escolhido como exercício para glúteo. Cara, como ele mesmo comentou, tem uma grande participação do posterior de coxa, porque nós temos 3 grandes extensores do quadril no nosso corpo. Glúteo máximo, os posteriores de coxa e o adutor magno. E o que acontece? O posterior de coxa, se o joelho está imóvel, ou seja, se você prende ele numa semiflexão ou até numa flexão de 90 graus, mas ele está imóvel, estender o quadril, o posterior de coxa vai trabalhar. Se você quer fazer alguma coisa mais focada para glúteo, faz sentido trocar, por exemplo, o stiff para um RDL, porque daí essa movimentação do quadril e do joelho faz com que o posterior de coxa acabe não tendo tanta possibilidade de produzir força e somar, né, e contribuir para esse movimento de extensão de quadril. Então o stiff não seria uma escolha, por exemplo, de um top tier aqui que eu colocaria de exercício de glúteo. Ele vai trabalhar glúteo? Vai. Mas muito provavelmente vai ser mais interessante até para posterior do que para glúteo. Na barra livre é um dos que eu mais gosto de fazer. Eu prefiro na barra. Tem gente que prefere no halter, mas eu gosto dele na barra também. Eu gosto também. Então, um detalhe desse exercício aqui, galera. Eu vou pedir para a Mandinha tentar sempre manter a cabeça alinhada com a coluna. Por quê? Enquanto ela estiver mantendo esse alinhamento, escápula fechadinha, ó, ela tenta juntar as escápulas, manter curvatura lombar. Enquanto ela estiver mantendo isso aqui, ela consegue estabilizar melhor toda a postura dela
e conseguir descer mais sem arredondar a coluna, sem arredondar o quadril. Arredondar a coluna no stiff não tem problema nenhum, tá? Se ela começa a olhar para cima, rodar os ombros para frente, a tendência é ela perder essa estabilidade do quadril antes. Não, isso é muito individual. Tem pessoas que, justamente por fazerem essa flexão da coluna, né, um pouco mais acentuada, se sentem mais confortáveis e às vezes esse conforto também parte de uma maior sensação de estabilidade. É muito importante a gente cuidar com o terrorismo biomecânico aqui. O stiff pega a barra do chão e levanta, com o joelho imóvel, flexionando e estendendo o quadril. Não tem muita regra de como é que vai ficar a sua coluna, por exemplo. A gente consegue ver isso, inclusive, na literatura. Já fiz um vídeo sobre isso, respondendo um menino que quis meio que ditar regra como que tinha que ser o stiff, e eu mostrei para ele como diversos pesquisadores já testaram o stiff de formas muito diferentes, tá? Então, e uma delas é fazendo um movimento com a coluna flexionada, tá? Então não é errado você flexionar a coluna no stiff, tá? É importante só entender o ônus e bônus de cada escolha que você tem a respeito do posicionamento que o seu corpo todo está em um determinado exercício. Então vamos tentar manter um único eixo móvel, a articulação do quadril. Júlio, mas eu sinto mais conforto fazendo exatamente como a menina está fazendo aqui. Não tem problema, adota para você. Não necessariamente, entenda isso. Por mais que essa posição seja confortável para você e para sua amiga, por exemplo, não vai ser para todo mundo. Para vocês conseguirem fazer isso. A hora que ela descer, olha para o chão. E a hora que ela subir, olha para o espelho. Aqui ela consegue manter bem esse alinhamento. E até onde que ela vai descer? Até o ponto que ela consegue manter essa curvatura lombar. Ó. Voltou. De novo, se você flexionar um pouco a sua coluna lombar durante o movimento de stiff, isso não inviabiliza ele, você não deixa de treinar seus posteriores, você não deixa de gerar um estímulo para o glúteo, tá? Você pode parar quando começar a curvar a coluna, pode, mas não quer dizer que você vai ter um melhor exercício por conta disso, tá? Isso é muito importante ser dito. Inclusive, até porque assim, a olho nu, especialmente a menina, né, com camisetão, mas a olho nu a gente não consegue saber exatamente qual é o ângulo que o nosso quadril está posicionado, por exemplo. E isso eu não estou falando nem da boca para fora, isso é artigo, tá? Acho que eles fizeram com fisioterapeutas e ortopedistas, já com sei lá quantos anos de carreira, e pediram para eles analisarem e falarem qual que era a angulatura que algumas articulações estavam, de pacientes, sem usar aqueles equipamentos de medição. E assim, a taxa de erro foi muito grande. Isso quer dizer que nem mesmo quem trabalha com isso todos os dias, usando lá, né, a medição com o compasso para ver qual que é o ângulo que a articulação dos pacientes alcança. Imagina quem não é especialista nisso, com a pessoa, né, com o camisetão ali por cima, que você mal consegue ver a articulação da pessoa movendo assim. Não dá para falar que você está evitando completamente a curvatura da coluna. Às vezes está acontecendo a curvatura da coluna e você só não está vendo, né? Então tem que cuidar para não gerar um capacitismo aqui. Ó, tem que fazer desse jeito porque desse jeito eu acho que é melhor. Calma aí. A hora que ela começa a perder isso, ela volta. E isso vai ser individual e vai depender muito da sua mobilidade, da sua flexibilidade. Se você não tem uma boa mobilidade, então trabalhe isso para você conseguir trabalhar esses exercícios em grandes amplitudes. Aqui eu gostei. O stiff é um exercício que realmente, se a pessoa não tiver tanta flexibilidade, o movimento vai acabar ficando um pouco limitado. Mas olha só que legal, você pode aumentar a sua flexibilidade no stiff fazendo stiff. E é por isso que o stiff é o nosso top 5 exercício para glúteo. Nosso top 4 exercício para glúteo, um que eu gosto muito, um exercício construtor de glúteos, que a gente vai trabalhar com grandes cargas, o terra. Geralmente no dia de glúteo a gente usa uma base mais aberta, terra sumô, e eu gosto muito. Tem algumas variações, a gente vai mostrar a execução da barra, mas tem meninas que fazem com um halter, segurando o halter, tem gente que faz em cima de um caixote, aí às vezes com uma adaptação, né, segurando o triângulo e num acessório ali que prende as anilhas, fica bem bacana. Até aqui atrás dá pra fazer também, Ó, né? aqui Que é tem um exemplo. o belt squat, que dá para fazer muito bem. Então tem algumas adaptações, mas basicamente a execução em si vai ser a mesma com todas essas adaptações. Então, Cara, esse aqui é polêmico, tá? Porque a gente tem uma divisão na área da educação física sobre ser o melhor ou o pior dos levantamentos terras para glúteo. Na minha opinião, não é o melhor. Inclusive, ele é mais interessante, na minha opinião, segundo o que a gente tem de evidência hoje, para trabalhar os adutores, especialmente o adutor magno, do que o glúteo máximo. Porque quando você afasta as pernas, você encurta o músculo. Aí você rotaciona de forma externa os pés. Aí você encurta ainda mais, especialmente a região mais alta do glúteo. A única região do glúteo máximo que talvez você conseguirá alongar um pouco mais é a região inferior.
E aí é por simplesmente você não estar com o músculo todo, digamos assim, no melhor posicionamento para auxiliar na extensão de quadril, que você acaba usufruindo mais da região desse músculo que está mais bem posicionado, que acaba sendo a região inferior. Mas assim, quando você está com os pés mais próximos, é muito provável que você consiga alongar mais o glúteo, e nas fases mais baixas do levantamento de terra pode ser até mais interessante do que você estar com as pernas mais afastadas, ainda mais com a rotação externa feita. Ah, Júlio, mas eu sinto muito mais o meu glúteo. Lógico que você sente, porque você está com ele mais encurtado e, né, no final do movimento você está contraindo tudo. Agora, experimenta, por exemplo, você comparar a hipertrofia da elevação pélvica do agachamento, igual eu já falei aqui. A hipertrofia, em termos de volume, foi semelhante no estudo do Plotkin para elevação pélvica e para agachamento. Só que, para pensar, em qual dos dois você sente mais o glúteo? Na elevação pélvica. Você não sente tanto o glúteo no agachamento da mesma intensidade que você sente na elevação pélvica. E aí, porque você sente mais que o exercício é melhor? Não, a gente tem que avaliar outros fatores também, tá? Ou vamos pensar de uma outra forma, agora extrapolando realmente com uma comparação que um amigo meu gosta de fazer bastante. Você está fazendo leg press. Você solta um lado ali, segura só de um lado, e aqui você contrai teu bíceps, você vai sentir teu bíceps. Quer dizer que aquele leg press está sendo interessante para você trabalhar o bíceps? Não, porque não é sobre sentir, é sobre você alinhar os feixes do músculo que você quer trabalhar com a produção de força que você está fazendo, né? com a linha da força que você está fazendo. Então a gente tem que ter esse raciocínio crítico também. Agora, quer dizer que o levantamento terra sumo é um exercício ruim para glúteo? No meu ponto de vista ele não é ruim, mas dos levantamentos terras eu acho que ele é o pior. Tá? Mas aqui ele ganhou um espaço, digamos assim, uma posição honrosa, acho que ele já está no top 5, tá? Aqui no tier do Pacho. Vamos continuar. A gente vai mostrar o mais tradicional, que é o terra sumo com barra. Então já começa pela pegada, ó, a Mandinha usa a pegada mista. Você pode fazer tanto a pegada mista. Olha esse movimento. Imagina a Mandinha deitada. É o movimento de uma elevação de quadril. Ela vai subir, tronco para cima, quadril para frente. Pum! Então é mais ou menos esse o ângulo que quando eu passo exercício para as meninas eu peço para elas ficarem. Desce, deita um pouquinho, deita, sobe, quadril para frente, tronco para trás. O tamanho da coxa dessa menina, cara. Uhum. Ótimo exercício, por isso que o terra sumo é o nosso top 4 exercício para glúteo. Sumo pegou top 4, hein? Vamos ver agora quem entra no pódio, top 3. Bom, e agora chegamos ao nosso top 3, que é um exercício excelente, um exercício que eu adoro. Agachamento livre. Se você busca... Para quem não sabe, o Pacho é basista, tá? É um cara que é apaixonado pelos exercícios básicos. Então, levantamento terra, agachamento, supino. O Pacho foi. Eu acompanho o cara há mais de 10 anos, né? Ele é aqui de Curitiba, para quem não sabe. E ele agacha muito pesado. Eu já vi ele e o Nescau agachando com mais de 200, sei lá quantos quilos na barra. É bizarro e é bonito de ver, hein? Imaginei que agachamento para glúteo, o Pacho deixaria no top 3 mesmo. Crescer glúteo, trazer detalhes, um grande volume muscular nesse exercício, nesse grupo muscular. Agachamento livre, se você não tiver limitações, deve estar na sua sequência de treino. Cara, olha como ele falou muito em poucas palavras. É interessante para quem não tem limitações. O agachamento, segundo as evidências que a gente tem, se você não fizer pelo menos até a paralela, ou seja, o momento que o seu quadril ele desce até a linha do seu joelho, você reduz bastante o quanto que você vai conseguir sinalizar de hipertrofia com esse exercício. Então, se você tem alguma limitação no agachamento, pode ser interessante trabalhar isso previamente, ou até mesmo trabalhar primeiro no próprio exercício para ganhar essa flexibilidade, ganhar essa liberdade de movimento, essa confiança para chegar pelo menos até a paralela, para daí começar a usufruir dos resultados para glúteo que esse exercício pode te trazer. Ele falou com 3 palavras o que eu, para explicar para vocês aqui, passei, sei lá, mais de 1 minuto falando. Então, esse aqui, ó, qualidade. Então a Mandinha já vai entrar na base, ó. Ela fez a base de agachamento, apoiou a barra nas costas, cuida para não ficar muito na cervical, tá? Tem que ser nas costas. Fez a pegada, ó, escápula fechadinha, cotovelo embaixo da barra. E se você assistiu o nosso vídeo do tier list de exercícios de glúteo, você vai ver que o posicionamento da barra, dependendo do qual você escolher, pode aumentar ou diminuir o quanto que você vai jogar de estímulo para glúteo, tá? Porque isso vai acabar influenciando no seu posicionamento de tronco e quadril. Dá uma olhadinha depois no vídeo lá. Acho que vou deixar algum lugar aqui na descrição, ou até agora aqui embaixo, caso você ainda não tenha assistido. Fez o movimento, arrancou. Ela dá um passo,
Ele tá fazendo só vídeo de demonstração, tá? Mas pelo amor de Deus, não vá fazer agachamento sem presilha. Faz um favor pra mim, pra você, pra todo mundo que estiver na sua academia. E vai fazer o movimento. O que a gente vai fazer aqui? Outra coisa, acho que o Pacho vai falar no vídeo. Mas você tá vendo que a pessoa tá agachando dentro da gaiola? Tem a trava de segurança exatamente para a altura onde ela agacha? Para descer ao máximo até o ponto que o quadril está se mantendo estabilizado. Eu prefiro... Ó, se ela falhar aí, a barra tá a poucos centímetros da trava de segurança. Então ela pode sair para frente tranquilamente que não vai correr risco nenhum. Então, dicas de segurança aqui agora pro agacho. Presilha e sempre dentro. Prefiro descer mantendo o quadril estabilizado. Se a pessoa tem encurtamento, então trabalhar a mobilidade, trabalhar a flexibilidade para conseguir uma boa amplitude. Então, isso aqui vai ser excelente para quadríceps e também para glúteos. Finalizou o exercício, devolve. Muito importante, de preferência, se a academia tiver, agache dentro de uma gaiola com um suporte. É uma segurança mais. Se você falhar, você está seguro. Acontece A gente está falando de Pacholok, né, galera? acidentes gravíssimos, acidentes mortais dentro do agachamento livre. Mas é um ótimo exercício e é por isso que ele está no nosso top 3 exercícios para glúteos. Top 2 exercício para glúteos. Será que vai vir um búlgaro no Smith aí? Afundo no Smith com step. Temos É o recuo, tá? Que é uma base de afundo, né? Um pé na frente e outro atrás. Só que o recuo afundo a gente faz parado. O recuo é nessa proposta que ele vai passar aqui. Então começa com os dois mais próximos, aí na hora de abaixar um vai para trás, depois volta, um vai para trás, depois volta. Então você está recuando. algumas variações, como o búlgaro, que é um excelente exercício. Temos a passada, que eu já não gosto tanto. E Ele assistiu o tier list, hein? dentre essas variações, a minha preferida, pensando em glúteos, é o afundo no Smith com step. Sei que muita gente vai preferir o búlgaro, mas particularmente eu prefiro o afundo. Por quê? Aqui a gente consegue uma estabilidade da máquina, eu consigo regular um step à altura de acordo com a minha mobilidade, consigo trabalhar com uma carga bem interessante, o afundo no Smith com step. Primeiro ponto vai ser a gente encontrar a posição correta aqui. Pé mais para frente, mais para trás, onde fica o quadril. Então o que a gente vai fazer? A mandinha vai descer até ajoelhar realmente, aqui. Então o que a gente vai fazer? Esse pé vai ficar mais para trás, bota ele bem para trás. Ou mais para frente. Aqui forçaria o joelho, Exato. né? Então aqui vai ter uma maior flexão de joelho, vai ter uma pressão no joelho e vai ter mais acionamento do quadríceps. Então o que a gente vai fazer? Joga o pé mais para frente quando o calcanhar está exatamente embaixo da articulação do joelho. Outro detalhe, quadril. Ela vai deixar o quadril dela embaixo da barra, para essa pressão realmente estar em cima do quadril. Se a gente está pensando em favorecer o trabalho de glúteo, a gente tem que saber de braços de alavanca, ok? Deixar o pé mais para frente ou mais para trás sem alterar a posição do quadril só vai mudar o quanto o joelho dela vai flexionar. Deixa eu explicar para vocês aqui na prática. O editor, eu vou gravar a tela do meu iPad e depois você vai tacar lá na edição. Então vamos lá, gente. Para vocês entenderem. Temos o Smith aqui, aí a menina no posicionamento dela tá assim, joelho aqui, beleza? Cabeça. A linha de resistência, que é basicamente como a força, né, que ela vai enfrentar incide sobre as articulações presentes no movimento, é basicamente aqui a barra, né, a linha da barra. Então aqui em azulzinho, essa é a linha de resistência. Aí a gente faz a distância dessa linha de resistência até as articulações. E eu não preciso nem desenhar aqui, né, as retas para vocês verem que quem está mais distante é o joelho, a articulação do joelho, não a articulação do quadril. Ou seja, na parte mais difícil do movimento, a gente percebe que a articulação que vai ser mais exigida por conta desse braço de alavanca maior, né, nessa fase do movimento, é a do joelho. Então, independente se você está com o pé mais para frente ou mais para trás, se você mantiver o seu quadril exatamente onde está, você vai ainda estar favorecendo o trabalho de quadríceps. Então, se você quer fazer um afundo, um recuo, um búlgaro no Smith para favorecer o trabalho de glúteos, ou melhor, dos extensores do quadril, você precisa mudar a sua execução além do posicionamento. Tá? Então, o que você vai fazer ao invés disso? Então, tem aqui de novo o Smith. Tá? Você vai deixar o seu pé bem
na linha da barra, tá? Levemente para frente, se for o caso, ok? Só que na hora de descer, você vai descer projetando o seu quadril para trás, porque você não quer estar com o tronco reto. Você quer estar com o quadril lá atrás e por conta disso seu tronco vai ficar mais inclinado, tá? E aí você vai ficar nessa postura aqui, ó. Ok? E aí nessa postura, a gente pode de novo desenhar a linha de resistência e os braços de alavanca. Tá? Então linha de resistência aqui azul. Aí a gente vai traçar os braços de alavanca do joelho e do quadril. Acho que nem precisa, né? Quem que está mais longe agora da linha de resistência? O quadril. Isso significa que na parte mais difícil do movimento, qual é a articulação que vai ter maior capacidade de contribuir para o movimento? A que tem mais braço de alavanca. Quadril. Agora a gente tem um afundo, um búlgaro, um recuo no Smith que favorece o trabalho dos extensores do quadril e não dos extensores do joelho. Pegou? Então, o exercício é muito bom? É muito bom, mas se você quiser deixar ele, ó, creme de la creme, deixa eu parar de gravar aqui. Pro glúteo, lembra, é importantíssimo você garantir o posicionamento e a execução adequada. Boa? Mas respeito demais um top 2 para esse exercício aqui. Eu só mudaria a maneira de fazer. O pé de trás vai fazer o mínimo de força possível, mas esse joelho que vai descer até o chão, para conseguir fazer um movimento com o lado mais fraco, faz primeiro o lado mais fraco e o lado mais forte vai fazer o mesmo número de repetição do lado que fez primeiro. Cara, olha que dica legal do Pacho. Para você não aumentar a diferença de força dos lados, começa pelo mais fraco. Eu acho que é uma excelente ideia. Existem outras maneiras de você conseguir contornar essa discrepância de força bilateral, mas essa é uma excelente estratégia. Você primeiro faz com o lado mais fraco, e aí faz o intervalo, depois você faz a série com o lado mais forte. E ao invés de você fazer com o lado mais forte primeiro e somar, por exemplo, 12 repetições, você vai fazer com o mais forte e faz 6, com o mais fraco e faz 6, começa com o mais fraco e faz 6, depois com o mais forte faz as mesmas 6, para você não aumentar ainda mais essa diferença de força entre os lados. Cara, essa dica aqui é excelente. Também, faz um intervalo entre um lado e outro. As pessoas às vezes fazem direita, já sai morrendo, faz a esquerda. É um exercício que exige bastante do cardiorrespiratório. Então, se você fizer direita e logo na sequência a esquerda, a segunda perna sempre vai ficar mais vai ficar prejudicado. O cara não tá onde ele tá sem conhecer esse tipo de regra básica, né? Vamos respeitar. Detalhe, meninas que competem, isso a gente vai ver com meninas que chegam numa condição muito boa, de um glúteo, às vezes, ter um detalhamento a mais do que o outro. Já viu isso acontecer? Sim, já vi. Acontece bastante. Geralmente, o que acontece com isso? É um lado que tem menos mobilidade. Então, quando a gente vê um atleta, que você vê que um glúteo ele tem o detalhe da gota e o outro parece que não secou tão bem, faltou um detalhezinho, você vai ver a mobilidade, o lado que não é tão marcado, tem menos mobilidade. Aí, quando ela vai fazer um afundo, o lado que é bem ativado desce. Aí o Pacho tem propriedade para falar porque ele acompanha diversos atletas, mas assim, naturalmente, para você que está assistindo e que não é um atleta de fisiculturismo, você com certeza vai ter assimetrias no seu corpo, de todo lado. Então, se for ver, a palma da tua mão direita não é a mesma da esquerda, se você pegar um espelho e ver o M lado direito do seu rosto vai ser diferente do M lado esquerdo, o teu seio vai ser diferente, a não ser que você tenha feito uma cirurgia estética, o bumbum também, o formato da nádega, o tamanho da nádega, enfim, nós somos meio tortos mesmo, de natureza, tá? Se a gente tirar toda essa capa aqui de pele, músculo, você vai ver que dentro também não tem nada simétrico aqui, tá? Os órgãos não são perfeitamente simétricos posicionados. Nosso coração é mais pro lado esquerdo, a gente só tem um pâncreas, um fígado, ele tem um formato que não é simétrico dos dois lados, tá? Inclusive no posicionamento. Enfim, cuidado com essa busca extrema à simetria, especialmente se você não é atleta. E Júlio, mas daí no caso de atleta, se eu quiser, não quero competir, mas eu quero ter o cuidado com a minha estética no nível de um atleta. Eu primeiro vou achar que você é boba, porque eu acho que não precisa, é muito sacrifício mesmo, e as pessoas fazem isso porque existe muito retorno financeiro, ok? Senão ninguém ia estar fazendo, tá? É importante que vocês saibam, o fisiculturismo tá onde está hoje porque rola muita grana, ok? E no alto rendimento, e às vezes nem tão alto assim, o pessoal corrige as assimetrias nos físicos com aplicações locais, tá? Então,
O Pacho está falando que nas situações em que ele identificou essa assimetria de glúteo, ele percebeu uma variação de flexibilidade. Só que essa variação de flexibilidade entre os lados é totalmente normal, todo mundo tem. Tá? Diferença de força é normal, todo mundo tem. Diferença de tamanho e de formato muscular é normal, todo mundo tem. Agora, dentro da experiência que ele está trazendo aqui, ele via que tinha uma questão com flexibilidade. E aí, talvez, pode fazer sentido para algumas pessoas, para outras nem tanto. Esse quadril totalmente estabilizado e o outro lado, quadril roda. Mas vamos para o que interessa, vamos lá para o top 1. Então ela vai fazer um agachamento também aquilo. E é ela, nossa elevação de quadril. Bom, a elevação de quadril tem algumas variações. Banco, né, as costas apoiadas no banco. Tem pessoas que fazem com as costas no chão. Particularmente eu prefiro com as costas altas, num banco. Existem boas máquinas de elevação de quadril. Então se na sua academia existe uma boa máquina, pode ser uma opção para você explorar. Eu prefiro a barra livre. E aqui no CT a gente tem essa maquinária aqui que eu ajudei a desenvolver, que facilita um pouco a vida. Ele é um maquinário simples, não ocupa tanto espaço na academia e já fica montadinho. Que o problema da elevação de ter que montar tudo, é pegar um banco. Barra. Daí chega no horário que os caras estão fazendo o supino com halter lá, tem que pegar o banco deles. E quem tem hoje uma máquina de elevação pélvica, uma estrutura como essa que o Pacho tem lá no CT da Max, com certeza é privilegiado, tá? E puxar a barra, pegar anilho, então aqui facilita. Então o que a gente vai fazer? Posiciona o pé lá, Mandinho. As costas vão ficar, a escápula apoiada no banco. Então, da escápula para cima fica apoiada no banco. Resumindo, ele vai passar algumas dicas técnicas, mas o exercício que ele acha que o top 1 para desenvolvimento dos glúteos é elevação pélvica. E olha, eu posso dizer que concordo tranquilamente com essa opção do top 1, porque elevação pélvica é provavelmente o exercício mais específico para glúteo. Né? Ah, Júlio, mas quando você falou do estudo lá do Daniel, né, Plotkins e tal, e agachamento e elevação pélvica não trouxe uma hipertrofia muito semelhante no glúteo máximo? Trouxe. Só que o agachamento traz também muito mais fadiga e também hipertrofia para o quadríceps. Ah, então quer dizer que agachamento é melhor? Aí você tem que ver ônus e bônus. Pensa numa pessoa que ela não quer aumentar tanto o tamanho da coxa. Vamos colocar o caso dessa menina que tem uma patola de uma coxa. E se ela não quiser mais aumentar o tamanho da coxa dela? Faz sentido para ela mais elevação pélvica do que o agachamento, porque ele é mais específico, ele é mais isolado. No nosso vídeo do tier list de exercícios para glúteo, a gente considera tudo isso. Estabilidade, possibilidade de progressão, complexidade do exercício, né, que entra com estabilidade também, a segurança em chegar até a falha no exercício e se ele é específico. Então, o melhor exercício para o músculo precisa considerar ser específico para ele. Tá? Então não é que agachamento é ruim, é excelente, só, pelo menos na minha opinião, e na do Pacho, vai ser pior para glúteo do que a própria elevação pélvica, que é um exercício específico para isso. Começa a sair e ir para trás, eu entendo que o glúteo já está alongado. Ó. Ela indo mais, o glúteo já não vai ter mais alongamento, então ela desmarcou. A gente pode deixar os pés mais abertos ou mais fechados. Então o que ela vai fazer aqui? Abrir bem o joelho, pode abrir ponta do pé. Uma polêmica. Ele trouxe a possibilidade de elevação pélvica com a bend no joelho, hein? Bom ou ruim, bom ou ruim. Em termos de performance, essa estratégia já se mostrou ruim, tá? Para o desenvolvimento de força na elevação pélvica. Agora, será que é uma escolha ruim para a hipertrofia do glúteo? No meu ponto de vista, se for bom ou se for ruim, a diferença vai ser minúscula. Por quê? Porque imagina que essa menina com a coxa desse tamanho, na elevação pélvica deve levantar o quê? Uns 200 quilos? Editor que conhece a menina. Mas, então, imagina, 200 quilos. Essa bend não deve ter nem 20 quilos. Enquanto na abdutora, quando ela sempre faz a cadeira abdutora, ela deve zerar a máquina, usar mais de 100 quilos, sei lá, na abdutora. O que uma bendzinha de 20 quilos de resistência em movimento isométrico vai ajudar na hipertrofia de glúteo durante uma elevação que o foco não é a abdução do quadril, é a extensão? Eu acho muito pouco provável. Você provavelmente vai sentir mais o teu glúteo e, em alguns casos, pode não ser tão interessante, especialmente se você vai trabalhar com mais repetições, aí aquela dor pode mais te impossibilitar de você chegar na falha do que qualquer outra coisa. Então, assim, até hoje a gente não sabe realmente se para a hipertrofia do glúteo máximo é melhor fazer com ou fazer sem a bend. No meu ponto de vista, independente se vai ser para melhorar ou para piorar essa sinalização de hipertrofia no glúteo, eu acredito que é uma diferença muito irrisória. Então deixa para fazer se você quiser, se você tiver vontade, tá? Mas não dá para dizer que isso aqui é algo que, nossa, vai
transformar o resultado com esse exercício? Provavelmente não. Pé, calcanhar, e ela tem que manter o mesmo alinhamento do joelho com o pé. Ela não pode... E chegamos ao fim de mais um vídeo, no caso, no primeiro vídeo dessa saga de Reacts. O Pacho trouxe aqui um tier list, na opinião dele, do 7º ao primeiro exercício que ele acha interessante para glúteo. Não trouxe tanta justificativa do porquê escolher colocar cada um deles nesses lugares, tá? Mas, de qualquer forma, ele trouxe bons exercícios. Acho que num planejamento de glúteos você pode considerar incluir um desses aqui. Com certeza vai ser interessante para você desenvolver seu glúteo. E esse é só o primeiro. Nós teremos alguns outros vídeos que a gente já separou para fazer o react. Mas se você tiver algum vídeo que você queira que eu faça reação também, deixa aqui nos comentários para eu saber. E a gente continua numa próxima.